Duas Barras, assim como outros municípios do centro-norte fluminense, pertenceram a Cantagalo. Essa região inicia sua atividade econômica em fins do século XVIII com a extração de ouro de aluvião. Esgotadas as reservas desse ouro, os fazendeiros migraram para a lavoura de milho, feijão e criação de pequenos animais. Mas a fortuna dessa região virá com o plantio do café nas primeiras décadas do século XIX. O centro histórico de Duas Barras, com a sua charmosa pracinha, tem em seu entorno um belo conjunto arquitetônico tombado pelo município, com destaque para a igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, o casario antigo, o prédio da prefeitura e da Câmara Municipal. O município de Duas Barras possui muitas fazendas históricas do ciclo do café e nesse programa vamos conhecer a fazenda Conceição do Pinheiro. Banhada pelos rios Negro e Macuco, esse recurso hídrico movia os engenhos das fazendas, trazendo-lhes produtividade, pois a energia das máquinas vinha da água. A fazenda Conceição do Pinheiro possuía abastecimento de energia elétrica própria e havia uma cachoeira que produzia cerca de 100 HP. Um açude distribuía a água canalizada do Rio Negro para o engenho, a sede e as demais áreas de serviço. Algumas famílias de colonos suíços e alemães rumaram para Cantagalo em busca de melhores terras. Estabeleceram-se nas proximidades da fazenda Tapera, os Monerá, os Vermelinger e os Luterbar. Na ocasião, a fazenda Tapera tinha como atividade econômica dar rancho aos tropeiros pertencendo ao padre José Dias de Oliveira. Esse pároco fundou a Irmandade Religiosa de Nossa Senhora da Conceição e doou a fazenda Tapera a essa irmandade. Esse foi o embrião do que viria a ser Duas Barras. De capela foi erigida curato e em 1856 recebeu o status de freguesia de Nossa Senhora da Conceição das Duas Barras do Rio Negro, pertencente ao município de Cantagalo. Como a demanda pelo café no comércio internacional passou a ser maior do que o açúcar, a partir de 1840, o café se tornou o primeiro item das exportações brasileiras e a província do Rio de Janeiro o maior produtor no período do Império. Os fazendeiros do centro-norte fluminense foram migrando para o cultivo do café e o cenário dessa região vai se alterando. Gradativamente, propriedades com monjolo e engenho de rapadura, singelas instalações com casas de pau a pique, telha de sapê e sem assoalho, vão dando lugar a portentosas casas-sedes de fazenda com material importado. O conforto, o luxo e o fausto, até então tidos como incompatíveis com a virilidade do campo, foram aceitos pela elite agrária. Nas residências, encontram-se lustres de cristal, baixelas de prata, finas porcelanas contendo monogramas da família, espelhos bisotados, pianos alemães e móveis de perobe jacarandá ricamente talhados em estilo britânico. As obras da fazenda Conceição do Pinheiro foram concluídas em 1880. As fazendas de café formavam um conjunto com a casa-sede, terreiro de café, senzala, armazéns e as casas de máquinas denominadas de engenho. Uma característica comum a essas unidades produtivas é que as edificações ficam em torno do terreiro de café, a área onde ocorre a primeira fase de beneficiamento desse produto, permitindo ainda uma visão das plantações nas encostas dos morros que cercam a propriedade.
entrevistei Edson Felipe Machado, responsável pela preservação e restauração da Fazenda Conceição do Pinheiro. Edson, nós estamos aqui na Fazenda Conceição do Pinheiro, né? Você é curador dessa fazenda e de mais duas aqui da região de Duas Barras. Essa palavra curador é um pouco forte, né? Nós vamos chamar assim um colaborador, que rima, inclusive. Na verdade, essas fazendas, elas têm muita dificuldade, não só financeira para a restauração, mas também para pagar uma pessoa voltada para a preservação de patrimônio histórico, estudar toda essa parte e dispor de tempo, porque isso é um trabalho longo, né? Não se restaura uma fazenda de um dia para o outro. Então, tudo isso é muito caro. E eu, como sou apaixonado por essa beleza, por essa história das fazendas centenárias do ciclo do café, então eu me coloco à disposição desses amigos, que são meus amigos de muitos anos, e essa adoração que eu tenho pela arte, pela história, e também por lutar que se preserve em Duas Barras, né? Essas fazendas, que possa contar essa história por muitos séculos ainda que virão, porque esses jovens, hoje com toda a tecnologia, ele precisa conhecer essa beleza do passado e essa informação que esse patrimônio histórico reserva e está reservado para eles. Que bom que Duas Barras tem um profissional como você, né? E a gente pode estar aqui contando um pouquinho da história dessa fazenda. Ela começa com a propriedade do Barão de Aquino, que é da família Pinheiro, né? Eu gostaria exatamente. que você falasse da construção da sede dessa fazenda. Toda a fazenda centenária do ciclo do café, ela começa com a história dos barões. Não tem como separar isso. E depois dos barões vem os coronéis, os capitães e por aí fora, né? E o Barão do Aquino foi o primeiro dono dessa fazenda, que é a Fazenda Conceição do Pinheiro, porque, coincidentemente, não só pelo sobrenome dele, Pinheiro, mas como também da plantação de pinheiros, porque era uma madeira de lei de época, né? O pinheiro. E essa fazenda aqui é propriamente essa da Conceição do Pinheiro, que é Conceição por causa da padroeira daqui da fazenda, que é a capela, com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e o sobrenome da família, juntando com a plantação dos pinheiros, né, da pinha, né, que no sul do Brasil é muito comum. Então ele foi um dos primeiros donos. Depois do Barão do Pinheiro vieram a família Monerá, e as famílias se encontravam nessa época, né? Se a gente voltar a 1800, as famílias eram prometidas uma para as outras, porque elas só acumulavam riquezas, né? Então as novelas agora estão mostrando muito bem isso, nas novelas de época. E as meninas ou os rapazes eram prometidos da mesma família, então ia se multiplicando terras, se multiplicando patrimônio, e essas famílias também tradicionais iam se perpetuando, né? O sangue raro, o sangue nobre, né? Para não ter muita mistura. E assim a gente encontra em todas as fazendas quase que a mesma história, né? De famílias que vão se encontrando e de preservação de patrimônio, sempre crescer o patrimônio.
fazenda Conceição do Pinheiro fica bem próxima à vila de Duas Barras, tendo sido construída por José de Aquino Pinheiro, o Barão de Aquino. Nascido em 7 de março de 1837 na fazenda Ribeirão, era filho de família tradicional. Seu pai, o tenente-coronel Joaquim Luiz Pinheiro, de origem portuguesa, recebeu os títulos de Barão do Paquequer e depois Visconde de Pinheiro. O Barão de Aquino casou-se com a sua prima Rita Luísa Ribeiro e teve 15 filhos, dos quais 8 sobreviveram. Existia igualmente o Barão de Duas Barras, João Antônio de Moraes. No entanto, suas fazendas e atividade econômica estavam na freguesia de São Francisco de Paula, na época igualmente pertencente a Cantagalo, atualmente o município de Trajano de Moraes. Em um hall, existem antigas pinturas decorativas executadas sobre o reboco. Ali também se encontra guardada uma carruagem antiga em metal, adquirida pelo atual proprietário.